nos assistindo. Este vídeo traz os resultados de 2022 do REG Replan. Nele, vamos abordar os principais números e o desempenho da carteira das modalidades saudada e não saudada. O seu comentário é muito importante. Acompanhe também os outros vídeos na nossa playlist de resultados. Então, vamos começar? Bom, agora que já conhecemos os números macro de nosso balanço, é importante que a gente conheça a situação de cada plano. Nessa é uma oportunidade para que cada participante possa se ver dentro dos resultados do plano que mais lhe interessa, ou seja, do plano que é o seu plano de fato. Portanto, vamos começar falando do REG Replan. Esse quadro traz o resultado do REG Replan saudado e não saudado. Um resumo em que falaremos de rentabilidade, benefício e número de participantes. A rentabilidade, então, do plano foi 12,08. Tivemos um crescimento dos recursos garantidores de 2021 da ordem de 52 bilhões 570 para, em 2022, 56 bilhões 380 milhões. E é importante conhecer que o benefício médio pago nesse plano é de R$ 8.211,54. Já o número de participantes total é de 54.601, sendo que destes, 39.484 já estão aposentados, 8.776 ainda estão na ativa e 6.341 são pensionistas. Passando então para o saudado, o não saudado, nós temos agora os seguintes números. Uma rentabilidade de 11,47 no período, os recursos garantidores evoluindo de 6,28 para 6,68 em 2022, isso em bilhões. Já o número de participantes é de 5.692 no total, sendo que destes, 4.164 já estão aposentados. Temos ainda 962 na ativa e 566 pensionistas. Já o benefício médio pago neste plano é de R$ 7.371,30. É importante conhecer também o resultado do crescimento no período do REG Replan saudado. Saímos então em 2018 de 43 bilhões 350 milhões para 56 bilhões 380 milhões já no ano de 2022, o que representa, neste período de 2018 a 2022, um crescimento de 30% dos recursos garantidores do plano. No não saudado, temos então a situação de uma evolução em 2018 de um saldo que era de 5 bilhões e 80 milhões para um saldo em 2022 de 6 bilhões 680 milhões. Um crescimento também significativo da ordem de 31%, que leva os recursos garantidores do plano a uma tranquilidade de crescimento adequado e de suas responsabilidades no que significa pagamento dos benefícios. Aqui vamos trazer um resumo da rentabilidade por classe de investimento nos dois planos. No primeiro, que é o que vou apresentar, é o saudado. A gente tem uma rentabilidade na renda fixa de 11,94%. Já a renda variável apresenta uma rentabilidade de 7,49%. Os investimentos estruturados, 1,13%. Imobiliários, 13,68%. Aqui apresentando uma rentabilidade bem interessante, porque agrega também o resultado da venda de imóveis no ano passado. Essa carteira precisa ser ajustada, conforme dissemos. Até 2030, os fundos de pensão precisam vender o seu imobilizado ou transformar em fundo de investimento. Nas operações com participantes, a gente apresentou uma rentabilidade de 14,10% e em outros investimentos, 35,14%, o que leva o REG Replan saudado
a uma rentabilidade acumulada média de 12,08 no período. No não saldado, essa rentabilidade é 11,47, a partir da composição de uma rentabilidade na renda fixa de 11,78, no caso da renda variável de 6,4, no caso de investimentos estruturados, menos 0,85, em investimentos imobiliários, 13,69, muito parecido com o resultado do saldado, em operações com participantes, 14,71, e no caso de outros investimentos, 38,82. O que ocorre que faz com que haja uma pequena diferença, principalmente no caso de renda variável, entre um plano e outro? É exatamente a composição da sua carteira, né? Quais papéis estão numa carteira, quais papéis estão em outra. Os títulos têm toda a gestão dos seus recursos ativos de cada plano, são feitos de forma segregada. Aqui, então, vamos trazer essa tela do equilíbrio técnico, que traz para a gente uma demonstração bem clara da situação do resultado do plano e, principalmente, daquilo que o participante sempre se preocupa. No ano passado, principalmente no final do ano, a gente tinha uma preocupação, vinha, inclusive, vários questionamentos para a FUNCEF, de se teríamos equacionamento, um novo equacionamento ou não. Essa aqui é uma tela que mostra a nossa situação ao final do período em relação ao resultado do plano, mas principalmente em relação à possibilidade de um novo equacionamento ou não. Começando então do saldado, nós começamos o ano, né, herdando um equilíbrio técnico acumulado de 2021 de 6 bilhões 179 milhões negativo. O resultado do ano é de 161 milhões 906 negativo. Poxa, peraí, deixa eu entender, vamos explicar. Por que lá a gente teve uma rentabilidade acima da meta atuarial no resultado dos investimentos e na hora que eu trago para dentro do plano, eu tenho um resultado negativo do ano? É porque aqui nós temos a evolução dos contenciosos judiciais, do contencioso previdencial. Na medida em que você faz todo o ajuste de plano e vem para as contas do plano o contencioso, infelizmente o resultado positivo, que já foi superior e foi superavitário, passa a ser deficitário, uma vez que você não tem como projetar durante o ano quais as ações que serão pagas e quais os impactos que essas ações judiciais podem gerar no plano. Ocorre que, no caso principalmente aqui desse ano, a gente teve as ações do IPAC 8090, que são aquelas ações referentes às mulheres que foram contratadas anteriores a 79. O IPAC 7080 é a ação que foi movida pelas mulheres contratadas anteriores ao ano de 79. Havia, então, uma diferenciação do cálculo da aposentadoria das mulheres que se aposentavam com 30 anos e homens com 35. Essa diferenciação, a partir de uma decisão do STF, deixa de existir. E isso gera um impacto negativo nos nossos planos, porque há uma necessidade de ajuste do cálculo atuarial e da reserva matemática para prover o recurso do pagamento dessas pessoas, no caso, dessas mulheres que se aposentaram nesse período. Então, esse é um dos motivos que leva àquele resultado negativo no ano. Assim, o nosso equilíbrio técnico ao final do ano é de 6 bilhões 341 negativo. Bom, aqui a gente entra com um ajuste contábil, que é chamado ajuste de precificação, que refere-se aos recursos aplicados no plano em títulos públicos que são levados ao resgate só no final, só no vencimento, que são marcados pela curva e não a mercado. Essa marcação permite que seja feito o cálculo da rentabilidade desses títulos no período, aplicando-se ali o resultado positivo dessa projeção, diminuindo-se, então, do equilíbrio técnico acumulado negativo, gerando, então, um negativo de 2.428.
para efeito do cálculo de equacionamento, equacionar ou não novamente. Assim, a gente tem um limite permitido para não equacionamento nesse plano que chega a 5 bilhões 198 milhões, o que nos mostra que fechamos um ano então numa situação bastante tranquila em relação a este limite. No caso do REG Replan não saldado, a gente tem uma situação de que trazemos um resultado negativo de 2021 de 627 milhões. O plano apresenta um resultado positivo superavitário no ano de 1 bilhão 395. Isso se refere à aplicação, à necessidade da aplicação da CGPAR 25, que era uma imposição legal e ocorreu em fevereiro do ano passado. A partir dessa aplicação, há uma reversão significativa no resultado desse plano, levando então a um resultado de equilíbrio técnico acumulado negativo de 434 e ao se aplicar o ajuste de precificação, que é bem superior aos 434 milhões, porém, como o negativo é só 434, para zerar o efeito ali do ajuste, para se buscar a possibilidade de novo equacionamento ou não, temos então uma situação zerada. Portanto, uma situação também muito tranquila no que se refere a um novo equacionamento. Isso traz essa tranquilidade para os dois planos. Lógico que isso não afasta, não nos afasta da nossa luta e da nossa busca para a reversão do equacionamento, que é o que a gente sabe que pesa consideravelmente para os participantes hoje, sejam eles ativos e principalmente aos assistidos que hoje pagam a conta do equacionamento. Portanto, essa é a apresentação que se refere ao REG Replan. Olá, me chamo Reinaldo Custódio, sou gerente de renda fixa e operações financeiras na diretoria de investimentos Dirim. Vou apresentar hoje para vocês o resultado de 2022 do plano de benefício REG Replan, saldado e não saldado. Bem, como está a distribuição do plano de benefício saldado, nós temos uma política de investimento que a gente roda ela anualmente, com horizonte de 5 anos. Então, a gente busca os investimentos para bater a meta atuarial naquele ano e, olhando já para os próximos 5 anos, buscar um retorno para a gente bater essa meta atuarial. É importante colocar aqui o REG Replan, ele é um plano que vem acumulando déficit ao longo do tempo e nós estamos trabalhando para diminuir esse déficit. Então a gente tem uma política de investimento que olha risco e retorno e a gente vem ao longo desse período tentando diminuir o risco e aumentar o retorno, buscando diminuir esse déficit da carteira. Em 2021, nós tínhamos uma carteira aí com 52 bi, sendo que 56% está em título público federal e 27% em renda variável, 9% ali em imobiliário e 6,22% em outros investimentos. Em 2022, nós começamos a migrar essa carteira para a renda fixa, diminuindo o risco e buscando maior retorno. Ou seja, vendemos renda variável, que sai de 27% para 21,5%, e aumentamos a renda fixa, que sai de 56% para 63%. Compra de título público federal, crédito corporativo e outros instrumentos de renda fixa. No plano não saldado, também nós temos a mesma coisa, buscando diminuir o risco e aumentar o retorno da carteira. Então nós tínhamos em 2021 uma carteira de 6,2 bi com 57,2% em renda fixa, 29,69% em renda variável, 8,4% em imobiliário e 4,6% em outros investimentos. Para o ano de 2022, nós buscamos também diminuir o risco da carteira, comprando renda fixa, aproveitando as taxas de renda fixa acima do atuarial e uma diminuição da renda variável que sai de 29,9% para 22,2% e 57% para 64% em renda fixa. Bem, alguns destaques da diretoria de investimentos
no ano de 2022. Na renda fixa, nós tivemos uma migração de 4,6 bilhões de reais, que nós compramos título público federal. E em 2021, 2022, nós fizemos uma compra total de 9 bilhões de reais em títulos públicos, com metas, com retornos acima da meta atuarial. A renda variável, nós tivemos aí uma redução de aproximadamente 25% da renda variável, no qual migramos isso para a renda fixa, a diminuição que nós tivemos do risco desse plano de benefício. E apesar do IBRX 100 não ter batido a meta atuarial, que foi de 4,02, nosso plano saudado e não saudado em renda variável tiveram retornos acima do nosso benchmark, que é o IBRX 100. Isso uma carteira de renda variável indexada e uma carteira de renda variável ativa. Então nós estamos migrando a carteira passiva para a carteira ativa, a carteira indexada para a carteira ativa. Hoje está em torno de aproximadamente 50%. Alguns destaques também da diretoria de participações, que é o plano de desinvestimento imobiliário. Nós tivemos em 2022 um ganho de 21%, cerca de 53 milhões de reais com a venda de imóveis no ano de 2022, onde esse dinheiro foi direcionado para a renda fixa, para a compra de títulos públicos federais acima da meta atuarial. Então nós tínhamos ali um valor patrimonial em torno de 250 milhões e vendemos ali em torno de 300 milhões de reais. Destaque também para o resultado da carteira imobiliária. Nós tivemos aqui no Reg Replan um retorno de 14,05%, em relação aos índices, por exemplo, o IFIX 2,31%, em relação à Selic 12,39%. Bem, nós recebemos diariamente dúvida de participantes referente à nossa gestão de renda fixa, referente à nossa gestão de renda variável. Como que nós estamos fazendo essa gestão? E uma pergunta que nós recebemos também bastante dos participantes, como que nós estamos fazendo a gestão da nossa renda variável? Se nós estamos entrando, saindo no momento certo, se nós estamos fazendo uma gestão ativa de forma correta para trazer retorno para a nossa carteira. Bem, aqui em 2022, vou mostrar para os senhores que aproximadamente 25% da nossa carteira nós saímos no melhor momento da Bolsa. Foi um ano muito difícil da Bolsa de Valores do Brasil e aqui a gente conseguiu obter ganhos nesse momento aqui, onde essa venda de 25% de renda variável ela foi destinada para a renda fixa, buscando melhor retorno na renda fixa. Então tivemos um alfa aqui, um ganho aqui na renda variável e depois compramos renda fixa com taxas superiores à meta atuarial. Bem, esses aqui são os resultados de 2022 do plano Reg Replan, saudado e não saudado. Muito obrigado, até a próxima. Estes foram os resultados de 2022 do Reg Replan. A você que ficou com a gente até o final deste vídeo, o nosso agradecimento. E não esqueça de deixar seus comentários, dúvidas ou sugestões pelas nossas redes sociais e os canais de relacionamento da FUNCEF. Nosso muito obrigado.